Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém? O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Que coisa boa retornar a essa casa. Pastor Luciano, pastora Joyce, vocês são demais. Já tem o quê? 3 anos que eu estive aqui? Vocês não mudaram nada, né? Nada. E eu estou muito feliz, agradecida de ver essa igreja tão grande, tão cheia, com gente tão especial, e eu desejo que o Senhor surpreenda vocês. Que esse ano de 2021 seja um ano de muitas surpresas dos céus, porque nós estamos vivendo tempos tão difíceis, mas eu sei que todas as vezes que Deus permite que o caos se instaure, é porque Ele quer levantar os seus profetas. O caos é o cenário mais propício para Deus levantar profetas. Então eu tenho acreditado nisso fielmente. Abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Daniel. Se alguém puder me trazer um copinho de água, eu agradeço. Obrigada, tá? Pode tocar. Eu não estou vendo o relógio, pastor. Não, meu é só de mentira mesmo. Não, pode deixar aí. Quando estiver chegando o horário, o senhor dá um sinal assim. Tá? Eu não queria falar, tá vendo? Ele olhou para o meu relógio, tipo, não tá vendo o relógio? Só de enfeite, tem que carregar, eu tenho uma preguiça. O irmão do teclado, se puder vir aqui, eu te agradeço também, meu amigo. Daniel, capítulo de número 6. Esse texto tem falado muito comigo, irmãos, nesse tempo, muito. Deus tem usado esse livro para contar algumas coisas. Obrigada, meu irmão. Versículo 17, quem achou diz amém. Amém. E uma pedra foi trazida e colocada na boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o seu sinete, com o sinete dos seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Versículo de número 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele se encontrou inocência em mim, e também perante ti, ó rei. Versículo 23, então o rei ficou extremamente contente por ele, e ordenou que tirassem Daniel da cova. E Daniel foi tirado ou erguido da cova, e nenhum dano ele sofrera. Repita comigo, nenhum dano. Mais uma vez, nenhum dano. Nenhum dano ele sofrera, porque confiou no seu Deus. Fala conosco nessa noite, Jesus. Como nós desejamos ouvir a tua voz. Eu sempre digo isso e é verdade, não tem a ver com quem prega. Não tem a ver com quem é o pregador da noite, Senhor. Tem a ver com toda a autoridade que a tua palavra tem. Tua palavra é poderosa. E ninguém, nada, nenhuma autoridade da terra se compara à autoridade da tua palavra. Tua palavra, ela vai além da nossa compreensão. Ela vai além daquilo que nós podemos interferir. Ela visita sentimentos, emoções. Senhor, ela vai no mais profundo da nossa alma. Tua palavra consegue trazer esclarecimento onde há dúvidas. Tua palavra traz verdade onde há mentira. Tua palavra traz perdão onde há pecado. Tua palavra. E eu quero te render graças pela autoridade da tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor. Que seja essa uma noite profética. Aleluia. Eu já te sinto neste lugar de maneira tão especial. E eu quero te render graças por isso. Quebra cadeias nessa noite. Muda destinos nessa noite. Transforma a história de pessoas nessa noite.
Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Oh, aleluia! Desde o maior até o menor, que haja hoje uma restauração na mente, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Nós te clamamos nessa noite. Usa o vaso. É de barro, é pequeno, mas é Teu, Senhor. Fala com o povo, porque o povo também é Teu. E fique à vontade no ambiente, a casa é Tua. Quem manda aqui é o Teu Espírito. Então somente glorifica o Teu nome nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar. Irmãos, essa história é a história mais conhecida do profeta Daniel. A gente aprende desde a salinha da escola dominical, quando alguém pergunta, quem era Daniel? O rapaz que foi lançado na cova dos leões. A história da cova é a história mais forte que Daniel tem. É a história que a gente mais conhece, a que mais marcou, a que a gente mais ouve falar. Que de fato, a maneira como Deus o livrou da cova que tinha leões, é uma maneira surpreendente. E falar da cova, falar da maneira do livramento da cova, traz alegria ao nosso coração, porque a gente olha para a forma como Deus livrou Daniel e a gente pensa, vai me livrar também. Só que falar da cova é fácil, viver a cova é difícil. Então, falar do que Daniel passou, explicar o que ele passou, te mostrar o que ele passou, é fácil. Agora, ser o Daniel da história é difícil. Porque passar uma noite na cova, uma noite de incertezas, uma noite de conflitos, uma noite de fúria, uma noite de guerras, é desafiador. Só entende a noite da cova quem passa por ela. Só consegue compreender e trazer uma palavra de esperança aos que estão na noite da cova, quem viveu e venceu. Só que o capítulo 6, ele me explica bem o dia da cova, a forma como foi, o plano para lançar Daniel. Só que eu preciso voltar com você para te explicar que o motivo pelo qual Daniel está enfrentando o que enfrenta, uma cova, não era com um leão. Se eu te perguntar aqui, você teria coragem de enfrentar um leão? Sim ou não? Seja sincero. Chegou um leão aqui agora no meio da igreja, entrou aqui, fugiu da selva, viagem, né? Mas vamos pensar assim, fugiu da selva, veio parar aqui, entrou aqui na porta da igreja. Quem se candidata a enfrentar um leão? Ninguém. Todos vamos correr. Por quê? Porque o leão é mais forte, ele é maior, ele tem força. O leão não precisa nem usar a boca para matar, porque ele caça com as patas. Então uma patada do leão já imobiliza a presa e às vezes mata. Pareceu um leão aqui, eu vou ser a primeira a correr, você também. Daniel não está enfrentando um, ele está enfrentando leões, mais de um. Só que o motivo pelo qual a cova está sendo preparada para Daniel, porque foi preparada para ele, já estava no plano arquitetado, é que o rei decidiu que ia, das 120 províncias, colocar homens principais sobre cada uma delas. Então tem 120 homens separados como principais das províncias. Para esses 120, o rei separou 3, que seriam presidentes, que governariam os 120. E dos 3, o rei está olhando para Daniel e percebe que ele se destaca, que ele é o melhor, que ele é excelente. Na vida de Daniel tem o que não tem na vida de mais ninguém. Daniel tinha sobre ele um espírito excelente. Se eu convidasse Daniel para limpar o chão da igreja, ele ia se destacar. Se eu convidasse Daniel para cantar, ele ia se destacar. Se eu convidasse Daniel para ilustrar os móveis, ele ia se destacar. Porque Daniel tinha um espírito excelente, onde ele chegava, a excelência que estava sobre ele fazia ele ter destaque. Não era Daniel que pedia para ter destaque.
O fato dele estar presente, o destaque chegava. Porque quem é não precisa pedir. Quem é só precisa estar. E quando quem é chega, não adianta. O destaque chega junto, o holofote chega junto, o brilho chega junto. E eu sei que é difícil falar disso nos dias atuais, onde nós vivemos numa geração de pessoas que buscam ter. E porque buscam ter, negociam quem são. Enquanto negociam quem são, não tem e nem são. A Bíblia, o convite dela o tempo inteiro é: não tenha, seja. Porque o ter é consequência do ser. Quando quem é chega, o ter chega junto. Então a primeira coisa que eu quero dizer nessa palavra hoje é: seja. Seja, não queira ter, seja. Porque sendo, tudo o que você quiser chegará na tua mão. Daniel não brigava pelos lugares, pelas posições, pelas cadeiras, não adiantava. Ele chegava e porque ele era, a cadeira era dele. Ele era excelente, o espírito da excelência repousava sobre ele. Mas aquilo conquistou opositores para Daniel. Os homens que não tinham o que Daniel tinha, que não eram o que Daniel era, que não recebiam o que Daniel recebia, começaram a detestá-lo. Porque é isso, quando a mão de Deus está sobre alguém, esse alguém precisa ter maturidade para lidar com os opositores. Faz uma cara de profeta, eu amo falar isso, profeta lá de Xerém, de onde eu sou, é assim. Franze a testa, na medida, não muito. Feche os olhos um pouquinho. Olha nos olhos dessa pessoa que está do seu lado, mas não olha devagar não, porque daí não parece profeta. Profeta assusta, né? Olha rápido para dar um medo mesmo. Olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela: tenha maturidade para lidar com a oposição. Fala para ele: quanto maiores forem os opositores, melhor é o sinal de que a mão de Deus está sobre você. Fala para ele: se você gastar tempo explicando, se você gastar tempo tentando mostrar, olha, eu tenho isso porque eu fiz aquilo, porque Deus era comigo em tal tempo, por causa daquilo. Não. Eu aprendi uma frase com o pastor, com o bispo T.D. Jakes, eu levo ela para a vida. Pare de se desculpar com as pessoas pela maneira como Deus está te abençoando. Deus só abençoa você porque Ele conhece a tua história. Se você ficar tentando explicar o tempo todo, você vai perder tempo. Então ignora a oposição e seja quem Deus te chamou para ser. Acabou. Eles têm raiva, não entendem. E por que isso? Porque eles estão no capítulo 6. E no capítulo 6 tem uma cadeira separada para Daniel. No capítulo 6 tem um rei admirando a excelência de Daniel. Mas vamos lá. Odiar o Daniel do capítulo 6 é fácil. Agora volta para o capítulo 1 da história dele. Capítulo 1 da história dele é ele um jovem, sendo levado cativo da sua terra, sem pedir, sem querer. Ele não sonhou com isso, não fazia parte dos planos dele isso, mas foi levado. Porque todas as vezes que Deus tem uma obra com alguém, Deus permite que esse alguém passe por situações que ele não queria passar. Capítulo 1, eles não sabem, mas quando chega no capítulo 1, Daniel tem que lidar com a ideia do seu povo estar sendo saqueado, a sua cidade está sendo destruída, sonhos e projetos estão morrendo, e lá está ele sendo levado para a corte do Império Persa, junto com vários jovens, colocados à prova para servirem ao reinado. Lá está Daniel, fazia parte do projeto dele, fazia parte do sonho dele? Não! Mas quem tem a mão de Deus, vive debaixo da direção que Deus estabelece. Não fazia parte do plano dele, mas era parte do plano de Deus. Então Daniel está. Só que eu entendo que ele compreende os caminhos do Senhor quando lhe é colocado diante dele um banquete. E sabe o que Daniel faz? Daniel decide não se contaminar.
Ele decide. Ele está longe da sua terra, longe do seu povo, longe dos seus sonhos, mas o Deus da vida dele ainda caminha com ele ali. Porque a decisão de ser quem ele era permanece. Daniel não se vende pelas circunstâncias. Daniel permanece sendo quem Deus chamou para ser. Eu preciso dizer isso nessa noite. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas se vendem por circunstâncias. Onde os valores são negociados pelo momento. Não perca a tua essência pelo momento. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas revelaram que elas de fato não sabiam quem eram. Porque o tempo, a crise, roubou delas a essência que elas tinham. Só que hoje o Senhor te trouxe aqui para lembrar a você. Você não é influenciado pelo cenário. Não é o cenário que determina a tua história. Não são as circunstâncias que ditam o teu futuro. Você é quem eu te chamei para ser. E independente do cenário atual, o que eu estabeleci sobre tua vida vai acontecer. Nós ouvimos um testemunho aqui de alguém dizendo: meu salário aumentou no meio da pandemia. Isso é possível, não, isso é loucura. Mas quem anda debaixo da direção de Deus vive as loucuras de Deus no meio do cenário da crise. Aleluia! E eu até postei uma coisa sobre isso essa semana. Porque o que ele decide que vai comer é legumes e beber água. O que o rei precisa diante dele é de homens jovens que estejam fortes e robustos. A comida que Daniel está querendo comer é uma comida que vai emagrecer ele. Vai ficar fraco. Tanto que o copeiro, de início, diz: não tenho como. Como é que eu vou fazer isso? O rei não vai aceitar. Eu preciso que os rapazes estejam apresentáveis. Aí Daniel disse assim: ó, experimenta a gente. Oh. Porque pela lógica, aquela comida era para emagrecer, para enfraquecer. Só que quem tem a mão de Deus, até o que parece que vai enfraquecer, fortalece. Oh, rebacando, revachúria. Alguém está achando que essa fase vai roubar toda a tua força, mas eles vão ter uma surpresa. Você vai sair mais forte do que quando você entrou. Estava ele comendo legumes e bebendo água, sendo diferente no meio de um cenário que pela lógica humana podia ser igual. Só que pensa comigo, falar do capítulo 1 é fácil, mas viver o capítulo 1 é difícil, porque o cheiro do manjar chega no teu nariz. A conversa no canto dos rapazes chega no teu ouvido. A comida hoje estava top. O alimento hoje foi o melhor de todos. Enquanto isso, Daniel está numa fase em que ele decidiu não ser mais um. Nós estamos jogando para Deus decisões que são nossas. Nós estamos passando para o céu atitudes que são nossas. Porque ali na corte medo-persa, Daniel podia dizer: vou ser mais um jovem como todos os outros. Mas ele causou uma reação no céu. E a reação que ele causou no céu fez Deus olhar para ele e falar: um espírito de excelência vai repousar sobre tua cabeça. Não pensa você que Deus tem favoritismo. Deus fez Daniel excelente porque gostava mais de Daniel. Não. Deus fez Daniel excelente porque Daniel fez o que ninguém mais fez. Então é fácil invejar o que Deus faz por Daniel, mas é difícil ter coragem de fazer o que o Daniel faz. Olhe nos olhos dessa pessoa e diga para ela: ao invés de invejar o que Deus faz pelo teu irmão, pague o preço que ele tem pago. Faça as renúncias que ele tem feito. Ore como ele tem orado. Busque como ele tem buscado. Porque querer o que Deus dá para o outro é fácil. Mas a pergunta de Deus hoje é: tem coragem de pagar o preço também? Porque se você tiver coragem, eu vou derramar sobre tua vida de igual maneira ou até mais.
Deus. Por que na vida de fulano acontece e na minha não? Vai conhecer a história dele. Por que Deus derrama isso por ele e por mim não? Vai olhar o que ele está renunciando. Porque não foi Deus que chegou e falou, sabe, pastor Daniel, eu não quero que você coma desse manjar. Oh, meu Deus. Deus não bateu no ombro e enviou um anjo, porque a gente está esperando aparições divinas. Estou sentindo graça de Deus. A gente quer alguma aparição divina para justificar a nossa renúncia. E aí eu digo, eu estou fazendo isso porque Deus apareceu. Mas Deus não quer que você apoie a tua decisão na aparição dele. Deus quer que você apoie a tua decisão no teu desejo de ser o que Ele quer que você seja. O céu trabalha mais com reação do que com ação. Eu ajo, Deus reage, eu ajo, Deus reage, eu ajo, Deus reage. Eu não sei a quem Deus está dizendo, mas há pessoas que estão aqui que estão sonhando, orando, querendo, desejando coisas que o comportamento deles não combina com o desejo que eles têm. Aí o Senhor está te convidando, sobe mais um degrau. Não sem que eu peça, faça o que ninguém fez. Entrega o que ninguém entregou. Renuncie como ninguém renunciou. Me honre como ninguém me honrou. E você vai ver a minha reação pela tua vida. Aleluia. Oh, mistério de Deus. Um espírito excelente repousa sobre ele. E por causa disso, onde ele chega, a excelência de Deus chega junto. Oh, glória! Eu estou falando para pessoas que Deus quer dar destaque neste lugar. Eu estou pregando a homens e a mulheres que Deus tem um chamado profético nessa terra. Eu estou pregando para a gente que Deus quer usar com autoridade. E Deus está dizendo, dá o passo que você tem que dar. Você sabe que você tem que dar esse passo. Vem, dá esse passo logo, porque tem experiências te esperando. Lai de revachúria, de que amando e a sébia. Ele decidiu. Mas todo mundo está fazendo, mas eu não vou fazer. Daniel, mas o que Deus vai te dar em troca? Não sei. Eu não estou fazendo isso por barganha. Eu estou fazendo isso por quem eu sou. É por isso que a Bíblia o tempo inteiro, o ensinamento dela inteiro gira em torno de que nós sejamos. Seja. Porque quem faz sem ser, perde a motivação quando o que ele queria que acontecesse não acontece. Mas quem é, continua motivado. Porque não faz esperando nada em troca, faz porque é. Oh, meu Deus do céu. Deus quer mudar o coração de pessoas nessa noite. Deus quer transformar a essência de pessoas nessa noite. Como a excelência de Deus repousa sobre ele, todas as esferas por onde ele passa, a excelência se manifesta. Mas antes dela chegar, teve um passo de atitude dele. E aí no capítulo 6, é inevitável, tem uma cadeira esperando ele, e a cadeira é acima dos presidentes, dos principais, ele estaria só abaixo do rei. A cadeira já está lá, já está separada para ele. O nome dele está escrito lá já. Sabe o que é interessante, pastor? Que no capítulo 1, Deus já via a cadeira do capítulo 6. Eu acho linda essa história de Deus com a gente,
Porque Deus visita o nosso futuro. Deixa eu explicar para você como é que funciona isso. Eu sou convidada hoje para pregar. E a igreja está cheia, né? Tem até gente que está em pé ali no canto, enfim. Mas como quem é responsável pela igreja me convidou, tem 2 lugares separados aqui, porque eles imaginaram, a Gabriela vai vir e quem acompanha ela também vai vir. Então esses lugares estão o quê? Por mais que tivesse um monte de gente, em algum momento alguém foi avisado, ó, aqui é o quê? Não pode. Ah, mas pastor, é porque tem uma amiga que aqui não dá. Não, mas é porque eu conheço fulano, não sei o quê. Não, então, pode sentar em qualquer outro, mas aqui está reservado. Eu estava vindo de casa para cá no caminho, o rapaz que me trouxe estava me trazendo, eu estava no caminho, não tinha chegado ainda. Mas alguém já tinha colocado a cadeira como? Então significa que antes de eu chegar, alguém chegou primeiro para reservar o meu lugar? Você entende? Você ainda nem chegou lá. Mas as tuas renúncias daqui fizeram Deus ir lá. Pode ter alguém melhor, pode ter alguém com conchavo, pode ter alguém influente, mas Deus foi lá, visitou a tua cadeira e falou, aqui ninguém senta, porque eu estou reservando para Ele. Aqui não. Aleluia! Cadeira é dele. Só que isso provoca ira no coração de quem não é o que ele é. E Daniel vai fazer o quê? Vai entrar no quarto chorar e ficar magoado? Vai correr, ir embora, fugir? Porque tem gente que não gosta de mim, porque tem gente que não me ama, que não me abraça. Daniel, cresce. Daniel, aprenda a lidar com os opositores. Daniel, entenda, o destaque que Deus te deu provoca ira em outros corações. E se você adoecer a cada notícia contrária que te trazem, você não vai chegar ao destino que Deus tem para você. Ah, mas eu fiquei sabendo que fulano falou. Amém. Ah, mas eu fiquei sabendo que... Amém. Ah, mas me contaram que... Olha, eu não quero nem saber, desculpa, mas é porque eu estou numa missão tão maior. Amém. Não, mas é porque eu ouvi dizer, ok, não tenho tempo para isso. Nós vivemos num tempo de pessoas tão melindrosas, crentes tão fracos, pastor, que se alguém olhar de cara feia para ele, às vezes a pessoa nem olhou de cara feia para ele, estava com a dor na barriga na hora e olhou feio. A pessoa nunca mais volta na igreja, a gente nem sabe por quê. Quantos ministérios foram abandonados no meio do caminho? Porque a pessoa não teve o aplauso que ela queria ter. Até quando você vai basear o que Deus colocou na tua mão pela aprovação dos homens? A opinião dos outros não pode ditar valor no que Deus te deu. Se alguém não gosta, ok. Se alguém não aprova, ok. Eles vão ter que lidar com isso, mas eu vou continuar crescendo e caminhando na direção que Deus trilhou para a minha vida. Pelo amor de Deus. Sacode esse Daniel do teu lado e fala para ele, continue crescendo. Continue crescendo. Fala, a melhor resposta para os opositores é continuar crescendo. Continuar crescendo, 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 crescendo. A opinião contrária não mata o coração de quem decidiu crescer em Deus. Não mata. Não mata. Só que eles disseram, a gente precisa fazer alguma coisa para acabar com Daniel. O que que faz? O que que faz? Bom, na lei dos homens a gente não vai conseguir, o cara é justo. Não sei o que que acontece, ele não, eu nunca peguei nada de Daniel, você já viu alguma? Eu não, nem eu. Vou te falar, chato ele, hein? Já sei. Na lei do Deus dele, Daniel tem aquela mania de ficar orando toda hora.
Arrumei um plano perfeito. Qual o plano que você arrumou? Qual é o projeto que você fez? O projeto é, se alguém pedir alguma coisa para um Deus, ou para algum homem que não seja o rei durante um mês, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel não vai aguentar ficar um mês sem orar. Nessa reunião, Daniel não estava. Nessa reunião, o rei também não estava. E eles pensaram, a gente vai armar um plano secreto. A gente vai arquitetar um projeto de destruição escondido. Daniel não estava. O rei, que era amigo dele, também não estava. Só que quem é que disse que projetos de derrota feitos contra quem tem a mão de Deus conseguem ser feitos escondidos? Ah, Gabriela, mas o plano que fizeram contra Daniel foi para frente. Foi para frente porque Deus quis. Porque Deus quis envergonhar dentro da cova. Se Deus quisesse rasgar o projeto antes da cova, Deus rasgava. Porque podem estar fazendo escondido de A ou de B. Mas dos olhos de Deus... Ah, mas fizeram uma reunião na casa de fulano. Cuidado, que o ouvido de Deus também está lá. Mas enviou uma mensagem e apagou. Cuidado, que os olhos de Deus também viram. Projeto nenhum das trevas fica oculto. Eu vou repetir isso mais uma vez, porque eu sinto a autorização de Deus. Projeto nenhum das trevas fica em oculto. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou filha de uma mãe doida, eu sempre digo isso. Vocês vão pegar as gravações de mensagens minhas, vocês vão ver eu falando, uma mãe doida e um pai doido também. Doido no bom sentido, tá? Pensa numa gente que você fala assim, não batem bem, não é possível. Porque a minha mãe, pastor, o diabo está lá assim, armando ainda, o que eu vou fazer lá contra a família lá da Gabriela? O quê? Da Gabriela. Ele só está pensando ainda, sabe? O pensamento dele não organizou ainda. O que eu vou fazer contra... Ele está pensando, minha mãe tem um sonho. E a gente acorda de madrugada com a minha mãe pelo meio do quintal com a mão levantada. Todo projeto do inferno cai agora. Eu não te autorizo a entrar na minha casa. Eu te dou uma ordem, bata em retirada agora. A gente acorda com ela com a mão na nossa cabeça. Você está proibido de agir contra as minhas filhas. Com a mão na cabeça do meu pai, você está proibido de agir contra o meu casamento. Com a mão sobre a cabeça dela, você está proibido de agir contra mim. Porque onde tem um profeta no ambiente, projetos do inferno são desmascarados. Sabe por que o diabo tem facilidade de agir contra a tua casa? Porque você está morto. Porque você frequenta culto, mas não conhece o Deus da igreja. Oh, aleluia! Ele ainda é Deus do seu povo. Ele ainda é o Deus da igreja. E eu quero profetizar que todo o projeto das trevas está sendo desmascarado hoje. O diabo armou uma cilada para a morte, mas ela está sendo invalidada agora. Projetos do inferno cairão por terra nessa noite. Toda emboscada, toda armadilha, todo plano de destruição, toda reunião feita no oculto vai ser quebrada hoje pelo poder do sangue de Jesus. Oh, mistério! Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela, Deus destruiu projetos das trevas. Fala para ele, essa é noite de livramento. Vem comigo, pode vir. Fale, isso é noite de livramento. Hoje é noite de livramento. Hoje é noite de quebra de sentença. Hoje é noite de escape. O Deus do livramento veio hoje na igreja Eclésia. Rebacandaravachúria. Eles armaram e foram até o rei e disseram, temos um projeto bom. Qual é o projeto? A gente pensou no Senhor e a gente quer fazer com que nenhum homem peça nada a nenhum outro homem, nenhum outro Deus, senão ao Senhor, rei. O rei não sabia
que aquilo era para prejudicar Daniel. O rei não tinha noção de que ele estava assinando uma sentença para prejudicar Daniel. Porque os que odeiam Daniel conseguem contaminar o coração de quem ama. Conseguem enganar o coração de quem ama. Mas na história Deus sabe quem está inocente e quem está armando. E eu sinto muito temor ao dizer isso. Porque eu sei que a gente precisa ter sempre responsabilidade com aquilo que sai da nossa boca. Mas eu não me atrevo a ir embora sem dizer o que o Deus da minha vida me manda dizer. Quem é inocente, vocês vão saber que é inocente. Quem armou escondido também vai ficar claro que armou escondido. Mas não tem projeto nenhum das trevas que vai ficar oculto. Meu Deus do céu. E não é Daniel que corre para desembaraçar o projeto. Daniel continua sendo quem ele é, só. Quem trabalha por ele é o Deus dele. Eu vou dizer isso mais uma vez e repito: quem trabalha por ele é o Deus dele. Para de colocar a tua mão onde não é para colocar. Para de falar com quem não é para falar. Para de correr atrás de quem não é para correr. Para de tentar resolver o que não é para resolver. Continua na tua, sendo quem Deus chamou para ser. E deixa que Deus vai lá, desfaz essa trama, desembaraça esse embaraço, quebra essa sentença, porque Ele ainda é Deus que resolve o que não tem solução. E ainda é. Oh meu Deus. Oh meu Deus! Meu Deus! Está pensando que não dá vontade de ir lá e perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão armando isso? O que eu fiz? Não, quando Daniel sabe do decreto, a primeira coisa que ele faz, ele era muito amigo do rei. Eu torno a dizer, ele era muito amigo do rei. Ele podia, a primeira coisa, pegou o decreto: vou no rei, porque já que o rei assinou, eu vou perguntar para ele por que disso. Ou podia ir nos principais. Por que vocês armaram isso aqui? Não, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz, dobra o joelho e vai orar. Porque embora Daniel tivesse acesso na terra, ele sabe que os acessos da terra não substituem o acesso do céu. Valorize o acesso ao céu. Honre o teu acesso ao céu. Pare de barganhar e de negociar o teu acesso ao céu por causa de acessos na terra. Não, quer saber? Hoje eu não vou orar. Hoje eu vou no meu amigo rei. Hoje eu vou falar com os outros camaradas. Eu vou resolver. A minha mão vai resolver. Eu sou influente. Eu tenho eloquência. Para com isso, Daniel. Vai falar com quem resolve por você. Entra no quarto, fecha a porta, dobra o joelho, abre a boca, clama ao teu Deus. Porque o mesmo Deus que derramou o poder sobre tua vida é o Deus que vai continuar te dando livramento. Oh meu Deus. Eu não sei porquê, mas o Senhor manda eu dizer: olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: pare de querer resolver com a tua força. Não, como o profeta diz: pare. Não é o teu braço que vai resolver. Não é a tua conversa que vai resolver. Não é a tua influência que vai resolver. Não é o quanto você conhece que vai resolver. Quem vai bater o martelo nessa situação é o Deus do céu. Eita! Primeira coisa que ele faz, vai orar. Que Deus resgate isso na igreja. Aleluia! Porque nós nos tornamos um povo que, quando as guerras se levantam, a primeira coisa que a gente faz é abrir a internet e postar o que está acontecendo.
Nós nos tornamos um povo que quando as coisas acontecem, a primeira coisa que a gente faz é pegar o WhatsApp e gravar um áudio. Você não vai acreditar o que fulano falou na mesa. Quando as guerras se levantam, a primeira coisa que a gente faz é procurar o acesso mais influente da terra. Porque alguém vai dizer assim, ó, se você for no fulano, o fulano fala com o ciclano e rapidinho isso resolve. Deus te sentou nessa cadeira hoje para dizer, você vai mudar essa rota. Você vai entrar no teu quarto. Você vai falar só para mim. Aleluia. Porque amanhã ninguém vai poder dizer, fui eu que resolvi isso por ele. Eles vão de longe olhar e dizer, eu achei que nunca ia ter solução, mas a verdade é que ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Oh, aleluia. Lembra hoje do caminho da oração. Deus está te chamando de volta para o caminho da oração. O céu está te chacoalhando hoje, para te lembrar de novo o caminho da oração. Você esqueceu. Quanto tempo tem que você não entra no quarto e fecha a porta e fala com Deus em segredo? Quanto tempo tem que você não acorda pelas madrugadas para clamar? Quanto tempo tem que o teu relógio não desperta mais num propósito de oração? Quanto tempo tem que você não jejua por uma causa? O céu hoje te sentou aqui para te dizer, lembra do caminho da busca? Era esse o teu segredo. Teus inimigos não entendiam como é que você passava por tudo sorrindo. Teu segredo era joelho no chão e boca no pó. Volta, porque o segredo ainda é o mesmo. Eu quero me revelar a você de novo. Pegaram Daniel orando. Qual é o resultado? Cova dos leões. Rei, achamos alguém. Quem? Daniel. Não acredito. Daniel. O rei, muito triste, disse, não é possível. Mas tinha selado, tinha carimbado, era um decreto, vai ter que cumprir a lei. Lá vai Daniel sendo levado para a cova. Jogam Daniel dentro da cova. O rei era muito amigo dele, está triste. Mas Deus não permite que nem quem amava muito ele resolvesse aquele problema. Eu vou repetir isso. A Bíblia narra, diz que o rei está triste, que o rei ama Daniel, que o rei é amigo dele, que o rei vai triste vendo a situação. Mas Deus não permite que nem quem ama muito coloque a mão para resolver. Você está achando que te abandonaram? Que ninguém te ajuda? Tua família te deixou? Deus está dizendo, não foi ninguém que te deixou não, eu proibi eles de te ajudarem. Tem gente lá que até quer. Dorme e fala, amanhã eu vou ligar para fulano. Mas eu tiro o seu nome da cabeça deles, eu não deixo. Porque eu quero que você lembre de novo. Quem é o teu socorro presente na hora da angústia? Eu quero estreitar de novo o vínculo que eu tenho com você. Gabriela, meus amigos me deixaram. Eu achei que eles me amavam. Eles te amam. Mas o Senhor proibiu. Eles até tentam, mas não conseguem. Porque o rei passou a noite inteira pensando, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E Deus, nada, não se acha uma possibilidade. Lá está Daniel na cova, pastor. Colocaram uma pedra na boca da cova. Então, de um lado leões, de outro lado pedra. Pedra fala de impossibilidades, porque por mais que Daniel quisesse fugir, a pedra era grande na boca da cova. E ele podia tentar empurrar, mas a pedra era gigante, é uma impossibilidade, é impossível. Ela não se move, não sai daí. Daniel não tem como movimentar aquela pedra. Os leões falam de uma fúria que Daniel não pode controlar. De um lado, uma fúria incontrolável.
de outro uma impossibilidade gigante. E no meio Daniel. A Bíblia diz que ele fica uma noite. Uma noite. Vamos pensar aqui comigo? Uma noite é pouco ou muito? Uma noite é pouco ou muito? Pensa comigo, vamos lá. Uma noite é pouco ou muito? Responde aí o que você achar. É pouco ou muito? É muito? Vamos supor que você saiu do trabalho, fez faculdade, acordou cedo, e aí você chegou em casa meia-noite. De meia-noite às 6 você tem para dormir, porque você acorda às 6, vai trabalhar. Uma noite é muito ou pouco? Quando o telefone desperta de manhã, você fala o quê? Já? Parece que eu nem dormi. 6, 7, 8, 6, 7 horas, parece que é pouco. Para quem está dormindo é pouco. Mas para quem está dentro da cova é muito. Então até o tempo é relativo. Porque vamos supor, 3 minutos de culto é muito ou pouco? 3 minutos de culto é muito ou pouco? E 3 minutos sendo queimado é muito ou pouco? Você percebe que o tempo é relativo a quem está na situação? Porque para quem está dormindo, uma noite passa em segundos. Mas para quem está na cova, segundo vira minuto, minuto vira hora vira dia, dia vira ano. A gente vê a hora se arrastando e diz, Deus, até que horas? Que horas isso acaba? Que horas isso acaba? Porque pensa comigo, você acha que Daniel teve medo ou não? Ele não era super-herói, ele era ser humano. Ele teve medo ou não? Mas a Bíblia diz que ele confiou em Deus. Mas imagina, de um lado leões, do outro lado pedra, Daniel no meio. Eu imagino ele fechando os olhos dizendo, eu confio em ti, eu confio em ti. O Senhor é o Deus da minha vida. Mas de repente o leão fazia um barulho. Porque todas as vezes que a fúria se manifesta, a gente sente medo. Porque a noite da cova é isso, uma noite de incertezas. Será que eu saio vivo? Que horas acaba? Até quando eu fico? O leão vai morrer ou vai me tragar? Porque Daniel não sabia se iam tirar ele no outro dia. Só entende a noite da cova quem passa. A noite da cova é aquela que do lado de fora você tem amigos, você tem família, você tem gente que te ama, mas essa noite é só você. A noite da cova é uma noite que você diz, eu creio em Deus, eu creio, eu creio. Você vem no culto, levanta a mão, fala aleluia, você fala, eu creio, eu confio. Mas quando o leão faz barulho, você diz, meu Deus. Eu estou pregando para gente que está vivendo a noite da cova. Estou pregando para gente que está rindo, que está dando glória, que está festejando. Mas só Ele sabe o nível de dúvidas que tem dentro do seu coração. Só Ele sabe o quanto de medo está sentindo de não conseguir vencer essa fase. Estou pregando para a gente que veio no culto hoje dizendo, fala alguma coisa comigo. Porque eu de verdade estou no meu último estágio. Estou pregando para a gente que por mais que ele tente explicar, ele tenta falar, é uma noite. Alguém diz, uma noite é pouco. Não adianta, as pessoas não entendem o nível, não entendem o tamanho, não entendem a proporção. E você tenta explicar, mas se desgasta. E então você decide, não vou falar mais nada com ninguém, sou eu e eu. Eu estou pregando para a gente que está assim, pastor. Deus reuniu hoje na eclésia pessoas que estão vivendo a noite da cova. Só você sabe como foi para você chegar aqui. Você está arrumado, dando glória, falando mistério, no manto, sorrindo. Mas só você sabe as guerras que você vai ter que enfrentar quando isso aqui acabar. A noite da cova é uma noite conflitante. Eu confio em Deus, glória a Deus, aleluia. Se eu ouvir uma palavra, fica forte, mistério, aleluia. De repente o leão faz um barulho. Aí você diz, não, eu confio, Senhor, eu confio. Louvado seja o teu nome. Eu ouvi um hino agora, eu confio. E o leão faz um barulho. Porque você está o tempo inteiro diante da tua realidade. Aquilo é real. Por mais que a tua fé te faça sempre crer no que ainda vai acontecer, a tua realidade te conflita toda hora. O leão é real, não é um sonho.
O leão não é uma brincadeira, o leão não é uma mágica, o leão é real. Olhe nos olhos de alguém e diga para ele a realidade. Fala para ele a realidade. Conflita a fé. Diz para ele, fala, a realidade, ela é oposta à fé. Diz então, por mais que aqui a fé me faça desacreditar da realidade, tem horas que a realidade quer me fazer desacreditar da fé. Só que a Bíblia diz que ao amanhecer, o rei vem até perto da cova. Só que, olhe para cá, a hora está passando, mas Daniel não sabe, porque tem uma pedra na boca da cova. A cova está escura. E quem está em casa está pensando, yes, Daniel morreu. Acabou, agora aquela cadeira é minha. Vamos acabar com ele. O ódio de quem está do lado de fora pensa, essa noite vai ser uma noite que a gente vai só chegar lá e só tem os ossos, talvez os ossos. Só que as horas estão correndo e o dia está nascendo. E o rei já tinha determinado que pela manhã iria até perto da cova, na boca da cova. Olha o que Deus falou comigo. Daniel não sabia, mas o sol estava subindo. Porque por mais que os opositores odiassem ele, eles não tinham poder de fazer o relógio de Deus parar. Olhe para cá, olhe para cá. Eu posso travar o relógio da terra e querer enganar todo mundo falando que é meia-noite. Mas quando saírem ali fora e o sol estiver no meio do céu, vão saber que é meio-dia. Porque eu posso parar o relógio da terra, mas eu não tenho poder de parar o relógio de Deus. Por mais que os teus opositores não queiram, o relógio de Deus está rodando a teu favor. Alabandúria sebicando revácia. Daniel não sabia, mas o sol estava subindo. Daniel não sabia, mas amanhã estava chegando. Daniel não sabia, mas a noite estava indo embora. Deixa eu te falar uma coisa. Quem está dentro da cova tem a visão limitada, mas quem está fora está vendo. Então eu não estou dentro da tua cova e estou de fora. E vim te contar um negócio. O sol está nascendo já. O sol já está subindo ao meio do céu, está cada vez mais perto dessa história mudar. De fora da cova, não tinha um relógio cronológico como o nosso, pastor. Tem só um rei observando o tempo que o sol vai subir. Eita, mistério de Deus. Eu estou de fora dessa cova que você está. Não, profetiza para essa pessoa que está do seu lado, profetiza, olha para ela e diz, de dentro da minha cova, eu não consigo ver. Diz para ele, mas eu estou de fora da tua. E de fora da tua, vim te dar uma notícia. O sol está subindo. Fala para ele, está subindo. De estar cada vez mais perto de Deus colocar um cântico de vitória na tua boca. Está cada vez mais perto dessa página de derrota ser rasgado. Está cada vez mais perto de você sentar na mesa e se alegrar. Não se desespere mais. Volta para casa festejando. As horas. O rei chega assim, vou lá ver se talvez Daniel conseguir. Daniel, será que porventura você conseguiu vencer essa fase, Daniel? Aleluia! Porque por mais que quem esteja dentro da cova não veja o que está acontecendo lá de fora, o relógio de Deus rodando, quem está de fora da cova também não tem noção do que está acontecendo dentro. Será
que você conseguiu vencer essa fase, Daniel? Você deve ter morrido. De dentro da cova ele grita: ó rei, vive para sempre, porque o meu Senhor enviou o seu anjo, segurou a boca dos lealamandorebacandarápia. As pessoas não têm ideia de como é que você ainda está de pé, de fora da cova. Elas pensam que você vai morrer a qualquer minuto, mas você sabe que dentro dessa cova tem uma força, tem um anjo te sustentando todo dia. O diabo pensa: hoje é o último dia dela, hoje é o último dia dele. Quando ele vê, se acorda igual um leão, forte. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: nem eu entendo como é que eu ainda estou de pé. Olha Daniel dizendo: pastor, o Senhor enviou seu anjo. Você está de fora da cova, rei, mas você não sabe. Eu que estou dentro sei. Porque tem milagres que só acontecem para quem está dentro da cova. Eu vou repetir isso. Eu sei que o seu desejo era estar do lado de fora, mas aproveita as revelações que estão te sendo dadas dentro. Aproveita a inclinação do céu para esse tempo que você está vivendo. Se você olhar com mais calma para dentro dessa cova, você vai perceber que tem uma inclinação do céu a teu favor. Então para de reclamar da fase e agradece por estar vendo o que ninguém vê, por estar vivendo o que ninguém vive. Porque tem gente que numa condição menor do que a tua, com problemas menores do que o seu, está dentro de um quarto preso, em depressão, sem querer sair. E você está vencendo dia após dia, rompendo todo dia. Sabe o que é isso? É o anjo do Senhor te visitando dentro dessa cova, te pegando pela mão e dizendo: levanta, levanta, eu sou a tua força. Alguém de fora está achando que você vai morrer, mas se prepare, porque daqui a pouco você vai dar um grito dizendo: como é que você venceu essa fase? O Senhor enviou seu anjo. Sabe por que a história da cova é a mais conhecida? Porque é a mais louca. Então deixa eu te contar, quanto pior é a história, mais bonito é o testemunho. Não é que Deus quer te matar, Deus está embelezando o seu testemunho. Só que hoje o que Deus está te convidando é: seja a garantia da minha presença na tua vida. Não é o quanto você é legal, é o quanto eu estarei contigo. A garantia da vitória é o quanto eu estarei contigo.